Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto, mas infelizmente não estamos em culto ainda. No entanto, através de nossas devocionais, estamos caminhando com você e procurando fortalecer nossa fé e esperança em Deus, nesses tempos difíceis, nesses tempos sofridos, nesses tempos atribulados. E como você sabe, o sofrimento não faz acepção de pessoas. Quer você seja rico ou pobre, branco ou pardo, adulto ou criança, aqui ou em outro lugar do mundo, o sofrimento está em todo lugar, em todos os tempos. Ao olharmos para a Bíblia, vemos, por exemplo, que o apóstolo Paulo passou por grandes tribulações e angústias, algumas tão acima de suas forças que pensou ele que iria morrer. Vemos isso em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. Ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo, porém, tinha uma visão confortadora dos sofrimentos por que passava. E nós também podemos ter essa visão confortadora. Ele, Paulo, nos dá alguns ensinamentos sobre como encontrar ânimo em Deus nesses momentos difíceis. Em primeiro lugar, não esqueça de que Deus é nosso Pai. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Em Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus e recebemos o cuidado especial de Deus. Você sabe disso. E esse Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Deus é a origem da nossa vida e de toda a misericórdia de que nós necessitamos. Dele recebemos conforto, consolação paternal. Quando passarmos por tribulação, deixemos de olhar para o problema e olhemos para esse Deus, Deus de misericórdia e de toda consolação. Em segundo lugar, Paulo nos lembra que em momentos difíceis devemos crer, sim, creia que Deus rege a vida dos seus filhos. Paulo, enfrentando os seus sofrimentos, ele possuía algumas certezas no seu coração. Deus controla e permite as tribulações. Quando coloca seus filhos no forno da provação, Deus é quem controla o termostato ou o termômetro desse forno. O tamanho do sofrimento nunca é maior que o conforto que Deus nos dá. Escute o que diz 2 Coríntios capítulo 1, verso 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Deus é o Deus de toda consolação, sim. Quanto mais sofremos, mais Ele nos conforta. Jamais pensemos que as dificuldades na vida, especialmente na vida do cristão, são acidentais. Deus está no controle de tudo. Tudo acontece ao cristão por uma permissão divina. Veja o que Deus faz para os seus filhos, por exemplo. Deus nos livra das tribulações. Quando somos atribulados e a nossa força acaba, precisamos de um milagre. O apóstolo Paulo dá o seu testemunho sobre isso em 2 Coríntios capítulo 1, verso 10. Diz ele: o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará
a livrar-nos. O que significa isso para nós? Significa que Deus livrou, Deus livra e livrará o cristão de todas as suas tribulações. Deus esteve conosco no passado, está conosco no presente e estará conosco no futuro. Uma outra coisa que Deus faz, Ele faz de você um consolador. O apóstolo Paulo mesmo diz: e Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que podemos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. 2 Coríntios capítulo 1, verso 4. Somos atribulados e consolados por Deus para podermos consolar aqueles que serão atribulados. Quanto mais Deus nos conforta, mais podemos confortar aos outros. E por fim, Deus é glorificado por meio de nossas tribulações. Quando Paulo contou o livramento que ele recebeu do Senhor, um grande coro de louvor e gratidão a Deus se levantou. Assim diz ele lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 11: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Tudo o que acontece ao cristão deve promover a glória de Deus. Que o Deus que rege a nossa vida continue nos ajudando em muitas lutas, no meio das lutas, sim, e que, como filhos obedientes, nós possamos ser consolados, consolar aqueles que estão sofrendo para a glória de Deus. Sendo assim, que o Senhor esteja à frente de sua família para indicar a ela o caminho certo. O Senhor esteja ao lado de sua família para abrigá-la em seu forte braço e para protegê-la. O Senhor esteja abaixo de sua família para acolhê-la se ela cair e para livrá-la de toda armadilha. Que o Senhor esteja em seu lar para consolá-lo quando estiver triste. O Senhor esteja ao redor da tua casa para defendê-la quando outros a atacarem. O Senhor esteja sempre acima de sua casa para abençoá-la. Assim abençoe o seu lar, o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Toda consolação que vem de Deus esteja sobre você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.